Bom, então vamos lá, vamos resolver aqui um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Né? Aqui a gente tem 3 equações, 3 variáveis que são x, y e z. Primeira coisa que a gente faz é escrever a matriz ampliada do sistema. O que é a matriz ampliada do sistema? Cada linha dessa matriz representa uma equação. Então, é como se a gente guardasse apenas as informações relevantes dentro dessa matriz. Como assim? Por exemplo, aqui não faz diferença como eu nomeei as minhas variáveis, ou seja, se as variáveis são x, y, z ou a, b e c. Isso é irrelevante. Então, como primeira equação, a gente guarda apenas os coeficientes das variáveis, que aqui no caso são 1 e 1, e o termo independente, que é o 15. Então, olha aqui, essa linha está representando a primeira equação, tá vendo? X mais y mais z igual a 15, está aqui. 1 mais, quer dizer, 1 da primeira variável, mais 1 da segunda, mais 1 da terceira igual a 15. Segunda equação, vou escrever na segunda linha, apenas os coeficientes. São eles, 2, 3, menos 2, e o termo independente, que é 3. Terceira equação, 3, menos 2, 4 e 28. Bom, agora a gente quer escalonar essa matriz. O que é escalonar essa matriz? A gente quer zerar elementos, quer dizer, zerar termos com a variável. Por quê? Se a gente conseguir diminuir a quantidade de variáveis a cada equação, ao final a gente vai conseguir resolver o sistema, certo? E aí é um procedimento bem semelhante ao que a gente viu, por exemplo, para cálculo de matriz inversa. Deixa eu ver aqui qual é a cor que eu queria. Para cálculo de matriz inversa. E também quando a gente queria, lá no determinante, quando a gente queria zerar elementos para usar o Laplace, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou manter a primeira linha, quer dizer, eu vou manter a primeira equação, e aí eu quero zerar o x nas duas equações de baixo, ou seja, zerar aqui o 2 e o 3, usando como fixa, quer dizer, usando como pivô a primeira linha, portanto, o elemento 1. Então, eu penso assim, por quanto eu vou multiplicar 1 para zerar o 2, vai ser por menos 2. Então, menos 2 vezes a primeira linha, soma com a segunda. Que seria isso aqui, ó. No lugar da segunda linha, entra menos 2 vezes a primeira, mais a segunda. Para zerar esse 3, vou multiplicar a primeira linha por menos 3, somar com a terceira. Então, no lugar da terceira linha, entra menos 3 vezes a primeira, mais a terceira. Bom, aí, primeira linha eu repito. Então, primeira linha é 1 e 15. Segunda linha vai ficar, tem que fazer com a linha inteira, né? Senão altera. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 2 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com 3 dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, com menos 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 15 dá menos 30, com 3 dá menos 27. Terceira linha, menos 3 com 3 dá 0. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 3 com 4 dá 1. Menos 45 com 28 dá menos 17. Não é isso? 38, 45, isso. Tá. Aí, olha só como é que já melhorou. A gente já conseguiu sumir com o x na segunda equação e com o x na terceira equação. Então, a nossa primeira coluna está pronta. Ótimo, passaremos para a segunda coluna. Tal qual a gente fazia no cálculo da matriz inversa. Quando a gente passa para a segunda coluna, a fixa passa a ser a segunda linha, ou seja, o nosso pivô está na segunda linha. Então, usando o 1 como pivô, a gente quer zerar o menos 5. Vamos marcar aqui em laranja. A gente quer zerar o menos 5. Então, para isso, a gente vai multiplicar a segunda linha por 5 e somar com a terceira. Portanto, no lugar da terceira linha, entra menos 5 vezes a segunda, mais a terceira. Então, agora eu vou repetir a primeira e a segunda linha. Vou repetir a primeira e a segunda linha. 1 e 15.
Segunda linha, 0, 1, menos 4, menos 27. E na terceira linha fica 0. Aí, 5 menos 5 dá 0. Menos 20 com 1 dá menos 19. Aí, isso dá menos 135. Menos 135 com menos 17, menos 145, menos 152. Tá certo essa conta? 105 vezes 7, 35. 5 e 7, 12. Vai 1. Menos 142, né? Não, tá certo. Menos 152. Tá. Aí chegamos aqui. A nossa matriz está escalonada. O que quer dizer a matriz estar escalonada? O nome está dizendo. Escalonada se refere à escada. Ou seja, observa que aqui, ó, é como se a gente tivesse uma escada de zeros. Quer dizer, mas a definição de matriz escalonada qual é? Uma matriz está escalonada quando a quantidade de zeros aumenta a cada linha. Ou seja, aqui, ó, percebe? Na primeira linha não tem nenhum zero, na segunda linha tem um zero e na terceira linha tem 2 zeros. Por que a gente queria isso? Por que a gente queria que a quantidade de zeros aumentasse? Porque agora, quando a gente reescrever o sistema, ou reescrevendo o sistema, né? Quando a gente reescrever esse sistema, primeira equação é x mais y mais z igual a 15. Aí a segunda equação agora vai ficar y menos 4z igual a menos 27. E terceira equação, menos 19z igual a menos 152. Então, percebe que a gente conseguiu... Olha lá, a gente conseguiu, por exemplo, na última equação, ficar só com uma variável, que é o z, né? Então, aqui da última equação, a gente tira o valor do z. A gente tem que z vai ser, multiplicando por menos 1, fica tudo positivo. Então, vai ser 152 sobre 19. Aí, 152 por 19, será que dá 8? 8 vezes 9, 72, vão 7. 8 vezes 1, 8. 1, 7, 15. É isso. Então, z vale 7. Encontrado o valor do z, a gente substitui na equação anterior para achar o y. Vai ficar y menos 4 vezes o z, vai ficar menos 28 igual a menos 27. O que vai dar y igual a 1. Então, ó, já temos o valor do z, já temos o y, agora substitui na primeira equação para encontrar o x. Vai ficar x mais y, que é 1, mais z, que é 7. Então, vai ficar x mais 8 igual a 15. X mais 8 igual a 15, então o x é 7. Então, solução desse sistema é o terno ordenado 7, 1 e 7. Ou seja, esse sistema é SPD. SPD quer dizer que ele é possível e determinado, né? Porque ele tem uma única solução. Agora, tudo isso que a gente fez aqui, a gente também poderia ter feito direto nas equações. Olha lá, vou fazer aqui, fazendo direto pelas equações, para você poder escolher a forma que você gosta mais. Eu, por exemplo, quando eu estou fazendo sozinho, em geral eu faço direto pelas equações, ao invés de montar a matriz. Mas é exatamente a mesma coisa. Vocês vão observar que, inclusive, os números são os mesmos. A única diferença é na forma de representar o que a gente está fazendo, né? Então, aqui, ó, fazendo direto pelo sistema, sem escrever a matriz ampliada. É exatamente a mesma coisa. Eu penso assim, eu quero começar zerando o x na segunda e na terceira equações. Então, eu quero começar zerando isso aqui. Como? Vou multiplicar a primeira equação por menos 2, somar com a segunda, depois a primeira equação por menos 3, soma com a terceira. E aí, eu repito a primeira equação que está fixa, só vou fazer um pouquinho mais rápido, que é exatamente a mesma coisa. X mais y mais z igual a 15. Aí fica menos 2x mais 2x cancela, menos 2y mais 3y dá y, menos 2z com menos 2z dá menos 4z, menos 30 com 3, menos 27. Aí, aqui zerou o x, menos 3y com menos 2y dá menos 5y, menos 3z com 4z dá mais z, igual menos 45 com 28 dá menos 17.
Aí, ó, vamos passar para a segunda coluna. Na segunda coluna, a gente quer zerar o y daqui, ó, da terceira equação. Usando como pivô a segunda, ou seja, usando aqui o 1y. Então, vai multiplicar a segunda por 5, somar com a terceira. Aí, a gente repete a primeira equação. X mais y mais z igual a 15. Repito a segunda equação, y menos 4z igual a menos 27. E na terceira vai ficar 5y menos 5y cancela. Menos 20 com 1 dá menos 19. Menos 135 com menos 17 dá menos 152. Tá vendo? Aí daqui eu não vou continuar porque a gente quer no mesmo lugar, ó. Observa que aqui onde eu cheguei, deixa eu marcar aqui em outra cor, ó, esse sistema aqui que eu cheguei é exatamente o mesmo daqui. Percebe? Então, na verdade, as duas formas de fazer são iguais. O que mudou foi apenas a representação. Na primeira forma, a gente representa as equações e representa o sistema através de uma matriz ampliada. Na segunda forma, não. A gente vai resolvendo direto pelo sistema. Aí fica a gosto do freguês. Quer dizer, você escolhe, você vê qual é a forma que você se sente mais à vontade. Certo? Vou encerrar esse vídeo aqui para, em outro vídeo, gravar então o exemplo 2.